É interessante essa questão da liberdade financeira, porque assim, a pessoa, ela até pode ter uma reserva, né? Então ela tem, às vezes, medo de arriscar essa reserva que ela tem, porque, claro, é um risco, obviamente, mas não isso, às vezes ela tem um pouco de receio de abaixar o nível dela de, tipo assim, de compra, essas coisas. Então, às vezes, ela não quer abrir mão daquele estilo de vida. Então, por isso que eu falo que também tem um pouco do sacrifício, sabe? Então, assim, se você tá determinada a ir num rumo, você tem que saber que também tem algum sacrifício que você tem que fazer. Então, por exemplo, eu comecei atendendo uma pessoa. E eu sabia que atendendo uma pessoa eu ia ter que fazer algum sacrifício, assim, porque o que aconteceu, né? Tipo assim, eu tinha a possibilidade de crescer numa instituição, mas eu sentia que não era aquilo pra mim. Eu ia ganhar muito mais, eu ia ganhar muito mais do que atender uma pessoa. E eu falei isso, assim, pensei comigo, poxa, se eu atender uma pessoa, eu vou ter que, assim, me virar aqui, vou ter que pedir ajuda, né, pra minha família, o que eu posso fazer. Então, eu fui morar com a minha mãe. Então, assim, eu me virei porque eu sabia que aquilo era o meu propósito, eu queria realmente que desse certo. Então, eu fiz esse sacrifício de sair do meu apartamento e morar com os meus pais. Então, vocês entendem que não é tão simples assim, né? Tem um Uhum, sacrifício que, às vezes, vai ter que fazer. uhum. E, gente, demorou 2 anos. Eu consegui consolidar meu consultório e pagar minhas contas, entende? Então, assim, demorou um tempo. Claro, não foi do dia pra noite. Uhum, Mas a gente sabe que 1, 2 anos é meio que o mínimo pra você ter alguma previsibilidade, né, de retorno, uhum, certo? Então, assim, para essas pessoas que estão numa empresa, é muito interessante fazer um planejamento não só estratégico do que você vai fazer, né, mas um planejamento financeiro. sim. Vamos reduzir os seus custos? As pessoas não querem reduzir o custo, né? Querem continuar na mesma vida. Então, assim, se você quer, isso é uma coisa muito interessante que eu falo às vezes para minhas clientes que estão com uma proposta de emprego muito mais com um valor financeiro muito mais elevado do que o outro. E a gente anota, né, os pós e os contras, mas também assim, aquela profissão que você vai ganhar menos hoje tem mais perspectiva de crescimento no futuro.